Graças e paz, irmãos, irmãs. Hoje, dando continuidade, nós vamos entrar para falar sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. O Espírito Santo realmente que é Deus, né, vivendo em nós. A partir do momento que Jesus Cristo conclui, né, a sua obra na cruz, ele vai aos céus na ascensão, e uma das coisas, né, professor, que ele fala assim, ó, eu vou enviar outro Consolador. A expressão outro no grego tem a ideia assim, da mesma essência, não vai haver nenhuma alteração, né? Então por isso nós cremos na Trindade excelsa, que o Espírito Santo é Deus Pai, Deus Filho, vivendo em nós e nos guiando realmente a uma espiritualidade genuína, né? Amém, pastor, amém. Veja bem, quando nós falamos em Espírito Santo e falamos em Bíblia, a ligação é tão forte que já começa, né, com o fato de que toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Certo. Então esse é o ponto de partida, né? Já para vocês perceberem como que o tema ele é relevante, né? Isso está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Diz assim: saiba antes de tudo que nenhuma profecia da Escritura provém de uma interpretação pessoal. De fato, nenhuma profecia jamais saiu da vontade do homem, mas de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, tudo que está aqui é uma inspiração. É uma inspiração. É por isso, pastor, que está tudo ligado, não há contradições. A gente lê lá um texto em Gênesis e fala, opa, tem um aqui em Apocalipse aqui que está, né, está correndo junto. Então, a Bíblia é como se fosse um corpo realmente, né? São 66 livros, mas que é como se fosse um único livro. Porque assim, a ideia, né, do Espírito Santo, ele nos guiará a toda a verdade. Então, desde Gênesis até Apocalipse, nós somos guiados a esta verdade, que Jesus Cristo é este caminho, é a verdade e a vida, e que fora dele nós não podemos chegar realmente a ter essa espiritualidade bíblica, né? Pastor, há alguns dias eu fui numa reunião de oração e chegou lá um irmão lá contando vantagem, né? Que ele tinha no celular dele mais de 200 versões da Bíblia. Tinha em mandarim, em inglês e francês, certo, né? E na hora de ler o versículo dele, ele não achava o português lá e tivemos que prestar a Bíblia para ele, né? Então, começa com a Bíblia em português, né, pastor? Mas, quer dizer, também de nada adiantaria se o Espírito Santo tivesse inspirado a escrever a palavra de Deus, né? Se nós não entendêssemos, né? Então também, quer dizer, ele escreveu e nós, isso não é suficiente. Não basta também eu ler em português, porque eu ainda preciso de algo mais. Agora eu preciso de novo do Espírito Santo, porque para eu ter um entendimento da verdade, eu preciso que ele me ajude, né? Isso está explícito lá, Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 16 a 17, ele diz assim: nunca paro de dar graças por vós, lembrando-vos nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos dê um espírito de sabedoria e revelação, para que possais conhecê-lo plenamente, né? Então veja aqui, ó, espírito de sabedoria e revelação, é o Espírito Santo atuando aqui, né? Sim, sim. Então, quando a gente olha lá para o primeiro casal, eles foram tentados, né, para comer da árvore da ciência do bem e do mal, né? E aqui nós vemos que através do Espírito Santo nós recebemos esse conhecimento. Isso. O conhecimento daquilo que é certo, correto, e também aquilo que é errado, para nós nos desviarmos do mal. É verdade. Então, por isso, nesse relacionamento com Deus, através do Espírito Santo, professor, é importante porque aí nós conseguimos discernir. A palavra discernir, ela tem uma interpretação que eu gosto muito, que é assim, trazer para a luz. Nós trazemos para a luz da palavra de Deus. Não é para a luz daquilo que eu acho, ou para a luz das coisas a partir da perspectiva do mundo, ou da perspectiva de qualquer outra filosofia. Não, mas da perspectiva bíblica. As coisas espirituais se comparando, né, com as espirituais. Domingo passado nós focamos o filho, né? E uma frase do filho, né, que eu considero marcante, é aquela que ele diz: examinar as Escrituras, né? Às vezes as pessoas falam assim, cada um interpreta a Bíblia do jeito que quer. Não, não é bem assim. Quer dizer, esse examinar é o quê? É um exame cuidadoso, um exame meticuloso e em espírito de oração. Eu falo em espírito de oração, aí entra o Espírito Santo, né? Até me chama a atenção, pastor, eu conheço pessoas que são muito inteligentes, uma facilidade de entender
1001 assuntos, mas quando o indivíduo começa a falar da Bíblia, eu falo, pelo amor de Deus, né? Assim, desculpa a expressão, mas assim, a gente percebe que a pessoa ela não tem assim, um entendimento mínimo. Não que eu saiba muito, mas é que a pessoa sabe muito pouco mesmo. Então, por quê? É que a pessoa ela faz uma leitura sem ter essa inspiração. Então, acaba realmente fazendo interpretações esdrúxulas, né? Ou entendimentos realmente totalmente fora daquilo que Deus quer falar para nós. Então, quando nós lemos a Bíblia em espírito de oração, tendo o Espírito Santo no coração, né? Aliás, como nós falamos, acho que nas semanas passadas, né? Cristo esteve conosco aqui, agora Ele está em nós. Então, quando o Espírito Santo está em nós, aquilo que Ele escreveu, que foi divinamente inspirado, passa a introjetar. E nós vamos crescendo, né, pastor? Porque aí você vai, como o próprio Paulo nos fala em Coríntios, né? Nós vamos tendo a mente de Cristo. Então, e essa mente de Cristo é uma mente renovada pela graça, é uma mente inspirada ali realmente por Jesus. E aí, então nós vamos ter essa compreensão, não de toda a ciência deste mundo, mas da ciência das coisas de Deus, entendendo o coração de Deus, nos aproximando mais de Deus, e tendo esse comprometimento maior com Deus, né? Às vezes, pastor, a forma como nós abordamos aqui pode dar a impressão para quem está nos assistindo aqui que nós estamos focando só você, quer dizer, né? É lógico que é importante cada um de nós desenvolver a nossa espiritualidade bíblica, é importante para nós conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas é importante nós termos a noção também, né, é que o Espírito Santo nos ensina a desenvolvermos uma espiritualidade comunitária. Ela não é só para mim, mas ela tem que se expressar em uma comunidade, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, né, no versículo 12, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim: pois todos fomos batizados em um Espírito, ou seja, o Espírito é um só, né, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebidos de um mesmo Espírito, ou seja, né, nós temos os nossos dons, um é professor, o outro é pastor, o outro faz o papel de diácono, né? Quer dizer, cada um faz daquilo que recebeu um ministério, né? Mas todo esse conjunto, então, é coordenado por Cristo, que é o cabeça da igreja, né? E aqui, entre nós, está o seu Consolador, que é o Espírito Santo, coordenando todo esse trabalho. Pastor? Sim, isso me chamou muita atenção, né, professor? Aqui nós temos a palavra, né, comunidade, no latim, comunitatem, que significa vida a dois. Então, vida em comunidade é uma comum. Vida a dois. Então, eu lembrei, quando o Senhor cria lá o primeiro homem, o primeiro ser humano, e então a própria conclusão divina, não é bom que o homem esteja só. Né? Verdade. Então, na nossa espiritualidade bíblica, nós aprendemos isso, né? Que a espiritualidade bíblica não é uma coisa solitária, é uma coisa que se faz a dois, se faz, por isso até Jesus falou, onde tiver 2 ou 3 reunidos, né, ali se há algum tipo de problema, né, porque ali está esboçado isso, né, não apenas é uma questão de oração, mas para a resolução de um problema da própria igreja ou comunidade. Né. A nossa espiritualidade é uma espiritualidade compartilhada, né, porque uma das primeiras coisas que nós aprendemos na Faculdade de Teologia é assim: você não faz teologia sozinho, ou seja, você não comunica. Teologar seria falar das coisas de Deus, você não fala isso sozinho. Quando nós vemos a comunidade cristã se formando ali no livro de Atos, né? Então, por exemplo, tem ali a ideia do partir do pão, do compartilhar do pão. Né? Então, para compartilhar, você tem que ter mais pessoas. Isso. Né? Também fala assim, havia tudo em comum entre eles, né? Então, por que a gente está distinguindo essa ideia, né, professor, de uma espiritualidade comunitária? Porque nós temos visto, né, muitas vezes uma espiritualidade egoísta, uma espiritualidade que pensa assim: não, eu fiz a minha parte, aí eu oro. Quer dizer, é uma espiritualidade farisaica. Quer dizer, daqui a pouco eu já estou falando, eu já não sou como ele, eu já sou melhor que ele, já estou no outro nível. Né? Mas na vida de comunidade, nós vamos aprendendo essa interdependência,
aí nós vamos exercitando a questão do amor, do perdão, né? Nós vamos aprendendo a lidar com as diferenças, né? Então não existe espiritualidade solitária, não existe espiritualidade eu faço do meu jeito. Por isso que Jesus deixou a igreja, o corpo vivo de Cristo, que nos inspira a vivermos em comunidade. Não existe religião que não seja social, né, pastor? Sim, Wesley já dizia isso. Essa socialização, esse interrelacionamento é muito importante. Pastor, o senhor falando do Espírito Santo aqui, falando, aí me vem à mente uma palavra, né, que é usada. Aí eu vou precisar do senhor aí, porque é lá do grego, a palavra é paracletos. Eu vejo essa expressão, o Espírito Santo é o paracletos. O que é o paracletos? Explica para nós, pastor. Então, o paráclito... É paráclito? É paráclito, paracleto, né? Mas a ideia é assim, né? Aquele que está do nosso lado, né? Aquele que está do nosso lado, né? Porque assim, a primeira tradução, uma das traduções, que é a de Wycliffe, ele traz a palavra consolador, né? Consolador, até algumas pessoas interpretavam assim: é que você está triste, então você vai ser consolado e tal. Aí um outro tradutor, Moffat, ele traz então a tradução como o ajudador, o ajudador. E aí então, depois, até numa tradução latina, nós temos a palavra valente, né? Terá outro valente, porque Jesus fala assim: você não entra na casa do valente, se você não manetar o valente, então você tem que ser mais valente do que o valente para entrar na casa dele. Então o Espírito Santo é aquele valente, né? Só que assim, o Paráclito, ele vem para nos ajudar, né, professor? Não é para terceirizar o serviço. Pastor. Não. Não é para eu carregar a sua sacola que está pesada, né? Não. É para nós pegar e dividir. Isso até dando spoiler daquele texto lá que fala assim: nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos ajuda. Ali tem um palavrão, né? Sulambanetai. No grego essa expressão. Não entendi nada, pastor. Sulambanetai, que ele é o ajudador. Só que o exemplo que nós damos, professor, seria assim, né? Imagina se o senhor está vindo lá da feira, lá, tá carregando uma sacola pesada, e eu me encontro com o senhor e nós vamos para a mesma direção. E aí então eu falo assim: ô professor, então fazer o seguinte, pega de um lado da alça da sacola, eu pego da outra e vamos junto. Quer dizer, eu estou ajudando você. Eu passar. Então eu não terceirizo. Porque muitas vezes nós temos certas orações assim: Espírito Santo, vai lá em tal lugar. Aí o Espírito Santo fala: vamos junto. É isso, exatamente. Então há uma cooperação, nós trabalhamos em conjunto com o Espírito Santo. Ele nos inspira e nós fazemos, né? Eu vejo assim, pastor, Deus poderia ter mandado anjos para fazer a obra aqui, né? Mas ele delegou a nós, né? Então, quer dizer, com certeza. Então cabe a nós, né? Inclusive, pastor, eu não vejo uma fé terceirizada. Eu vejo assim, quando as experiências de fé que você tem na Bíblia, tipo, ele pega Abraão, fala: sai da tua terra e da tua parentela, né? Ele fala: ô Abraão, pede aí pro seu sobrinho Ló ir lá no meu tempo. Então, sempre que Deus dá uma missão, você pega lá, aparece para Gideão, aparece para Moisés. Sempre, né? A missão é para aquele. Ele fala para Gideão: olha, você vai dar o boi lá da família, então vai deixar bem claro, não é para dar o boi do vizinho, não, né? Então, eu vejo essa marca. Então, Deus quer conosco sempre trabalhar em parceria, né? Ele quer, né? Mas não, como é que fala, carregar o piano sozinho, digamos assim. Não. Né? Então, por isso, Deus quer que nós sejamos seus cooperadores. Isso. Paulo diz: nós somos cooperadores de Deus, nós somos embaixadores. Isso. Existem outras expressões que falam da nossa parceria com Deus. Isso. A missão é de Deus, a obra é de Deus, mas Ele conta conosco. Sim. Agora, se estes se calarem, as pedras clamarão. Então, não deixe que nenhuma pedra clame no seu lugar. Comece a clamar pelo Senhor. Amém. Pastor, lá em João capítulo 14, versículo 16, Jesus vai dizer assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador para estar com vocês para sempre. Eu acho bacana que Jesus já estava assim, caminhando para o fim do seu ministério aqui entre nós, né? Mas Ele já está preparando a continuidade. Sim. Pastor, só mais uma coisa acho que interessante, porque Jesus, ele tinha uma limitação, ele estava sempre num lugar só, né? Agora, com o Espírito Santo, ele pode estar aqui, está na China, está na Índia, está em todo lugar. Quer dizer, na verdade, ele aumentou
ele é o mesmo, mas o alcance ficou muito maior, né? A onipresença agora ficou... Com certeza. É porque assim, a gente não consegue mensurar o tamanho de Deus, lembra? Né? Nós já falamos isso, né? Em domingos e até fala, aquele com a concha das suas mãos, os oceanos, Isaías. Enfim, né? Há uma outra ideia, professor, também não é muito bem aceita, né, entre teólogos e coisa e tal, mas eu creio que é uma forma tão simples, né, que nós podemos entender de como Deus... ele é um, mas ele é três, né, e ele opera realmente nas nossas vidas, que é a água. Né? Alguns autores, Bill Bright, ele usa essa ilustração, que é assim, que a água... Então, o senhor tem ali água, né? Água, o H2O, a mesma essência, né, tal. Mas ela pode ser apresentada. De repente, o senhor ferve aquela água. Sim. Né? Ela vai ficar um vapor, né, tal. Mas ela continua água, mas num outro formato. Ele falava, você pode pegar essa água e congelar, mas ela continua sendo H2O. Né? Ou ela pode permanecer no estado líquido dela. Né? Enfim, seria expressões diferentes, né? do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Mas o que importa para nós aqui, que esse Paráclito, ele vem para estar junto de nós, para que nós sejamos capacitados, né, a levarmos o Evangelho, a sermos esse sal, essa luz para este mundo que precisa. Então, não utilize essa expressão, eu não sou capaz como... Somos uma fonte a jorrar agora. Como Isaías, né? Ou Jeremias. Não passo uma criança. Não sei falar, não. Se você tiver uma comunhão com Deus através do Espírito Santo, você é capacitado. Né? Apenas complementando o que o senhor falou, pastor, o senhor praticamente falou aqui o que Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 a 18. Ele diz assim: eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. E não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Esse estarei, quer dizer, o mesmo Deus que ocupa todo o universo, sim, está dentro de nós. Isso é uma coisa maravilhosa, pastor. Quando eu leio esse texto aqui de João 14, eu lembro quando Salomão ele vai fazer a consagração do templo, que foi feito ali para a glória de Deus. Ele usa uma expressão assim: nem os céus dos céus podem conter a tua glória. Então Salomão sabia. Por isso que quando há uma manifestação de Deus ali no templo, professor, muitas pessoas caem, né? Porque o peso da glória de Deus. Agora imagine todo esse poder que nem o universo pode conter. Até o senhor usou a expressão da vez passada, esse poder em expansão. Isso, né? Expansão. Está dentro de nós. Isso. Né? Então por isso alguns autores, né? Por exemplo, Norman Vincent Peale, escreveu vários livros assim até motivacionais e tal. Ele trabalha a palavra entusiasmo. Que a palavra entusiasmo ela seria composta por duas palavras gregas que nós poderíamos interpretar cheios de Deus. Então é isso que o Espírito Santo veio trazer para nós, nos encher de Deus. E se somos cheios de Deus, não faltará entusiasmo. Amém. Pastor, enquanto você falava, eu tomava meu cafezinho aqui, sim, né? Sim. Então, se eu pensar no meu cafezinho, eu não vou dar para o pastor, porque senão eu vou ficar sem o café. O que ele tomar, eu fico sem. Mas com o Espírito Santo é diferente, né? Se aqui fosse, né, esse copo aqui tivesse com o Espírito Santo, digamos assim, eu posso... eu faria assim, olha, pastor, eu vou dividir com o senhor, mas se fosse a representação do Espírito Santo, meu copo ficaria cheio e o seu ficaria cheio também, sim, né? Porque a palavra diz também... está lá no Evangelho de João, capítulo 7, versículos 38 e 39, Jesus diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, né, essa fonte que eu tenho, quer dizer, ela nunca vai se esvaziar. Quer dizer, quanto mais eu transmito, mais o meu copo enche, digamos assim. Então essa é a dinâmica do Espírito Santo. Eu vou guardar, isso é um segredo, eu não vou contar para ninguém isso aqui, né? Porque aí eu vou... Não, pelo contrário, à medida que você transmite aquela boa nova, aquela verdade, né, você vai continuar transbordando. Então essa é uma dinâmica diferente do mundo material,
que nós vivemos, né? E aí entra, professor, naquela ideia que nós falamos de uma espiritualidade comunitária. Tem um autor que ele fala assim, olha, preste bem atenção que o texto de João aqui 7 fala que você é um rio. Isso. Rio é água corrente. Corrente, exatamente. Ele fala, você não é uma represa. Isso, exatamente. Agora, o grande problema é que nós temos tipos de espiritualidade represa. Isso. Ele quer só para si. Isso, exatamente. É igual o senhor, só quer o café para o senhor. Exatamente, tá aqui, ó, é meu. Exatamente, né? Então, eu acho assim, pastor, aliás, isso que eu estava falando, enquanto eu falava aí agora, eu me lembrei, eu estive em Israel e lá tem o Mar Morto, né? Sim. E aí até lá o guia explicou, né, olha, o que acontece com o Mar Morto? Ele recebe a água da chuva, recebe lá a neve que derrete do Monte Hermon, né? Mas é o ponto mais baixo da Terra, tá? Quantos centos metros abaixo do nível do mar. Então aquela água ela fica represada ali. Então ela vai evaporando, vai juntando aquele sal e aquele sal vai matando toda a natureza que está ali, né? Quer dizer, por que aquele mar é morto? Aquele mar é morto porque ele não faz troca nenhuma. Ele só recebe, né? E represa, né? E represa, né? Então, quer dizer, ele simboliza... É interessante que você tem um pouco para cima ali o Mar da Galileia, que é lindo, maravilhoso, cheio de vida, e do lado o Mar Morto ali. Quer dizer, quem manda água é o Mar da Galileia, que está sempre vivo, né? E o Mar Morto que só recebe está morto. Eu acho que isso representa, inclusive, a nossa espiritualidade quando nós não repartimos. Quer dizer, eu segurar o meu cafezinho aqui, ele simboliza o quê? Eu vou morrer com esse cafezinho aqui, né? Frio aqui, sozinho, né? Então a espiritualidade bíblica é algo assim, eu não aguento, estou transbordando, eu tenho que te contar, olha, Jesus fez por mim, eu tenho que contar, não dá para segurar. Quem sabe, né, professor, me veio assim, aquela expressão que Jesus fala para uma das igrejas do Apocalipse, né? Tem nome de que vives, mas está morto. Verdade. Né? Imagina assim, na antiguidade, o senhor esteve lá, talvez o senhor possa me dizer com mais propriedade, se você olhar para o Mar Morto, se você não souber que é o Mar Morto, você pensa que é água. Isso, exatamente. Mas ao se aproximar, ao perceber que não tem nada aqui... Isso. Né? Então... a aparência... Né? A aparência é bonita. A aparência mas é morte. Mas é morte, então, exatamente. Nós não precisamos e não devemos ter apenas uma aparência do que vive. Nós precisamos viver realmente nessa nova dimensão de vida através do Espírito Santo. Exatamente. Pastor, quando nós falamos de Deus, algumas semanas passadas, teve um item que nós paramos um bom tempo, falando que Deus é uma pessoa, que Deus é uma personalidade, né? Sim. Não tem como escapar, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um. Se o Pai tem personalidade, se o Filho tem personalidade, o Espírito Santo também tem. É uma pessoa. Né? Sim, até a gente fala a terceira pessoa da Trindade. Isso. Né? Eu encontrei aqui uma frase que eu gostei muito. Eu gosto de ficar na Bíblia, mas às vezes aparece um teólogo que tem umas sacadas legais. É o John Bertrand Phillips. Eu verifiquei que ele é um teólogo inglês que viveu no século passado e tem uma tradução para o inglês do Novo Testamento que é muito conhecida. Né? E ele tem uma frase aqui que sintetiza bem a ideia do Espírito Santo. Ele diz assim: Espírito Santo como personalidade. Ele diz assim: Espírito Santo é a pessoa do Deus vivo disposto a entrar na personalidade humana e modificá-la. Então, não é só entrar, é modificar. Porque ele até me faz lembrar, né, de uma experiência, né, que foi assim, né, um irmão, né, lá na China, na época lá tal, ele se converteu, né, mudou de vida e tal, e aí então ele foi para uma viagem, naquele tempo lá a viagem de trem era bem demorada, tudo, e tinha 3 outros pessoas ali, e falaram assim: olha, nós queremos fazer uma jogatina aqui, não sei o quê, tá faltando um, né, porque eles precisavam ter 2 duplas, né, e você não quer participar conosco e tal, né, e ele disse, ele usou essa expressão: eu não posso porque eu não tenho minhas mãos. O cara: não, mas como você não tem? Eu estou vendo ele falou assim: não, essas mãos não me pertencem. Aí ele usa uma expressão assim: o patrão residente. Então, o Espírito Santo, né, não permitiria utilizar suas mãos para aquilo. Né? Entendi. Veja bem, quando nós falamos das características de Deus, e até de Jesus, semana passada, a gente começou assim que Jesus ama, né? Deu a vida por nós. E aqui também nós começamos assim, dizendo que o Espírito Santo
nesta personalidade dele, ele também se manifesta em amor, né? Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 30, nós temos lá: e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Então, pelo amor do Espírito. Então, quer dizer, ele lembra aqui que essa marca do Espírito Santo que é o amor. Né? Outro ponto importante, pastor, e aqui eu acho que a minha experiência tem me mostrado como que é importante a gente entender o seguinte, que o papel de convencer não é nosso, é do Espírito Santo. Quantas vezes eu já quis fazer o papel do Espírito Santo e não deu certo, pastor? Você pode, muitas vezes, né, trazer para a pessoa assim uma... porque você não converte ela na essência, quer dizer, quem converte é o Espírito Santo, né? Então, esse papel de convencer para valer mesmo é do Espírito Santo. E há uma passagem aqui que nós temos, que está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, que diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo. Esse convencer, pastor, é o sentido de converter, né? Eu acho que a gente tem que ser... Porque muitas vezes eu posso convencer você de uma coisa assim com meus argumentos. Né? Eu vou falar, pastor, olha, é muito bom frequentar a igreja que eu frequento. E você ficar convencido disso. Mas isso não quer dizer que você passará a frequentar a minha igreja. Quer dizer, você vai ter que estar convertido. Né? Então, uma ideia aqui, né, professor, é assim, o Espírito Santo ele nos guia toda a verdade. Isso. Né? Então, ele vai fazer o seguinte, ele fala assim, olha, a realidade de Cristo é esta, e a realidade que você vive é uma realidade de morte. Então, você escolhe. Isso, então, exatamente. Ele vai apresentar. Vai apresentar, exatamente. Né? E aí, então, lógico, esse convencimento, que na verdade ninguém convence ninguém. Isso, exatamente. É no sentido... Então, eu trago argumentos e o senhor reconhece. Primeiramente, se aceitar o argumento e falar assim, bom, eu estava pensando errado e agora isso me fez pensar de uma outra maneira. Então o Espírito Santo nos leva a pensar da maneira de Deus. E aí, por isso que Paulo fala, diante da sublimidade da revelação de Cristo, eu considerei tudo como perca, para ter essa presença de Deus. Né? Exatamente. Deixa eu ler então essa passagem assim. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, esse papel de convencer, de converter, é do Espírito Santo e não é nosso. O nosso papel é levar a palavra. Agora, o restante ali é Deus que vai trabalhar através do Espírito Santo. Né? Outro aspecto do Espírito Santo como personalidade é que ele escolhe. Nós escolhemos, fazemos escolhas, então ele escolhe. Mas lógico que as escolhas dele são perfeitas. Né? Um exemplo aqui, Atos capítulo 13, versículo 2, diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Né? E deu certo, quer dizer, quando o Espírito Santo chama... Não, com certeza. É como quando foi ungir lá o rei, aí Davi foi preterido, né? Isso. Então, por quê? Porque muitas vezes, né, como Samuel, nós olhamos para a aparência, mas Deus olha para o coração. E o Espírito Santo também conhece o coração humano, né? E quando o Espírito Santo conhece o coração humano, ou seja, Jesus conhece, o Pai conhece, porque eles têm assim, um relacionamento muito íntimo, os três. Né? Em Gálatas, Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 6, nós temos assim: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Esse Abba, Pai aqui, eu entendi que é paizinho, quer dizer, isso. É uma coisa, eu chamar de paizinho. Né? É porque fala de intimidade. Intimidade, né? exatamente. De comunhão. Exatamente. Né? Bom, então o Espírito Santo, ele é uma pessoa que ama, é uma pessoa que escolhe, uma pessoa que, né, cria intimidade em seus relacionamentos. Mas dizer, tudo isso seria importante assim, já seria importante, mas não é só para você ver. Né? O importante é que ele vem fazer morada em nós. Quer dizer, se ele fosse tudo isso, seria já relevante. Mas o mais importante é que depois de tudo isso que nós falamos aqui, ele vem fazer morada em nós. Né? Eu escolhi aqui, pastor, 3 passagens em relação a essa questão de ele vir fazer morada em nós, porque esse é um tema muito importante. A primeira está em João, capítulo 14, versículo 23, diz assim: Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Né? É interessante, você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e aí uma quarta pessoa, quem é ela? Sou eu, é você. Né? Que coisa maravilhosa.
Em 1 Coríntios, Paulo diz assim, lá no capítulo 3, versículo 16: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aqui é maravilhoso, pastor, saber que nós podemos ser o templo do Espírito Santo, mas isso também nos traz uma grande responsabilidade, né? Então nós temos que cuidar dessa morada, né? E Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 22, nós temos assim: no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então, primeiro você tem que se edificar. É a espiritualidade bíblica, né, pastor? Isso. A santificação abre as portas para o Espírito Santo. E esse é o trabalhar do Espírito em nós, né? Pastor, eu estou vendo aqui que nós chegamos mais ou menos, não chegamos nem na metade ainda. É um tema muito amplo, quer dizer, falar do Espírito Santo em 30 minutos é missão impossível, né, pastor? Então, eu vejo que como nós estamos muito longe de concluir o tema, vamos então no próximo domingo então dar continuidade, porque ainda existem outros aspectos do Espírito Santo, né? A natureza divina do Espírito Santo, aquela questão dele falar em gemidos inexpressíveis, intercedendo por nós, são aspectos que não dá para falar aqui em 2 minutos, né, pastor? Com certeza. Então, irmãos, fique para você assim, você como cristão, o Espírito Santo está em você. Então, o Espírito Santo nos capacita realmente a sermos testemunhas fiéis e verdadeiras. Não temos... tem um autor que diz assim, não é que eu tenho mais do Espírito Santo. A ideia é assim, que o Espírito Santo tenha mais de nós. Amém. Quando o Espírito Santo tem mais de você, você se torna esse instrumento poderoso nas mãos de Deus. Amém.